Você já parou para pensar nas verdades profundas que o livro de Atos dos Apóstolos revela sobre o Espírito Santo? Atos dos Apóstolos, mais do que uma narrativa histórica, é um tesouro de revelações espirituais que moldam nossa compreensão da fé cristã. Hoje, vamos mergulhar nas 7 revelações mais profundas de Atos que transformam nossa relação com Jesus e com o Espírito Santo. Antes de mergulharmos nessas revelações transformadoras, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Vamos explorar juntos o que o livro de Atos dos Apóstolos tem a revelar sobre o Espírito Santo e como isso pode impactar profundamente sua fé. Primeira revelação: o Espírito Santo como guia divino. A primeira revelação que encontramos no livro de Atos dos Apóstolos é a do Espírito Santo como o guia essencial para a vida cristã. Desde o início, Jesus prometeu aos seus discípulos que eles não ficariam sozinhos, mas receberiam o Espírito Santo para orientá-los em todas as coisas. Em Atos, capítulo 2, versículos 1 a 4, vemos o cumprimento dessa promessa no dia de Pentecostes, quando todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Este evento não é apenas histórico. Ele é uma revelação de que o Espírito Santo nos guia para além da compreensão humana, capacitando-nos a viver de acordo com a vontade divina. Essa revelação nos mostra que o Espírito Santo é mais do que um consolador. Ele é o guia que nos capacita, ilumina nosso caminho e nos leva a viver uma vida que agrada a Deus. É através dele que encontramos direção em meio às incertezas e poder em nossas fraquezas. Como você tem permitido que o Espírito Santo guie sua vida? Muitas vezes, tentamos fazer as coisas por conta própria, esquecendo-nos da promessa que nos foi dada. Mas hoje, você pode escolher confiar mais no Espírito Santo como seu guia. Na próxima parte, vamos explorar como o Espírito Santo não só guia, mas também dá poder para realizar obras que, aos olhos humanos, parecem impossíveis. Você está pronto para descobrir o poder que está disponível para você? Segunda revelação: o poder transformador do Espírito Santo. Uma das lições mais profundas que o livro de Atos dos Apóstolos nos ensina é sobre o poder transformador do Espírito Santo. Ele não apenas guia os crentes, mas também lhes concede poder para realizar obras que vão além das capacidades humanas. Em Atos, capítulo 2, versículos 5 a 7, vemos o impacto imediato do Espírito Santo quando os discípulos, antes tímidos e receosos, começam a proclamar as maravilhas de Deus em várias línguas. Aqueles que os ouviam ficaram perplexos e maravilhados, perguntando-se como essas coisas eram possíveis. Esse é o poder transformador do Espírito Santo em ação. Ele capacita os fracos, dá coragem aos tímidos e transforma pessoas comuns em testemunhas ousadas da fé. Você já experimentou o poder transformador do Espírito Santo em sua vida? Talvez você sinta que não é capaz de realizar certas coisas, mas o Espírito Santo é aquele que capacita, renova forças e transforma o impossível em realidade. Essa revelação nos desafia a confiar no poder do Espírito Santo não só para a nossa vida pessoal, mas também para impactar aqueles ao nosso redor. É através desse poder que milagres acontecem, vidas são transformadas e a mensagem de Jesus se espalha com uma força irresistível. Na próxima parte, vamos descobrir como o Espírito Santo atua como um unificador entre os crentes, quebrando barreiras e criando uma comunidade forte e indestrutível. Fique atento para entender como essa revelação pode mudar a maneira como você se relaciona com a comunidade de fé. Terceira revelação: a unidade na diversidade através do Espírito Santo.
Uma das características mais notáveis do Espírito Santo, conforme descrito no livro de Atos dos Apóstolos, é sua capacidade de unir pessoas de diferentes origens, culturas e línguas em uma só fé. Essa é uma das lições mais profundas e impactantes. A unidade na diversidade. Em Atos, capítulo 2, versículos 44 e 45, logo após o derramamento do Espírito Santo, lemos que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Aqui, o Espírito Santo age como um unificador, criando uma comunidade onde as barreiras sociais e culturais são quebradas e substituídas por um senso de propósito comum. Você faz parte de uma comunidade que reflete essa unidade? O Espírito Santo nos chama para ir além de nossas diferenças e encontrar um terreno comum em Cristo. Ele nos capacita a amar e servir uns aos outros de uma maneira que transcende as divisões humanas. Essa revelação nos desafia a buscar a verdadeira unidade em nossas igrejas e comunidades. A unidade que o Espírito Santo promove não é baseada em semelhanças externas, mas em um compromisso profundo e compartilhado com Jesus. É uma unidade que resiste ao tempo e às provações, pois é fundamentada na obra do Espírito Santo. Na próxima parte, vamos explorar como o Espírito Santo não apenas unifica, mas também direciona e capacita a igreja para cumprir a missão de Deus no mundo. Prepare-se para descobrir o papel essencial do Espírito Santo na orientação e expansão da igreja primitiva. Vamos para a quarta revelação das 7 lições profundas do livro de Atos dos Apóstolos e do Espírito Santo. Quarta revelação: a direção do Espírito Santo na expansão da igreja. No livro de Atos dos Apóstolos, vemos claramente como o Espírito Santo guia e dirige a expansão da igreja primitiva. Ele não apenas promove a unidade entre os crentes, mas também orienta a direção da missão da igreja de maneiras extraordinárias e estratégicas. Em Atos, capítulo 8, versículos 29 e 30, encontramos uma cena crucial onde o Espírito Santo dirige Filipe para encontrar o eunuco etíope. Então, o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e ajunta-te a esta carruagem. E correndo Filipe, ouviu que ele lia o profeta Isaías e disse: entendes o que lês? Este evento demonstra como o Espírito Santo não só direciona o evangelismo de forma prática, mas também prepara corações para receber a mensagem. Você já sentiu a orientação do Espírito Santo em sua vida? O Espírito não apenas guia nossos passos, mas também nos prepara para sermos instrumentos eficazes em sua obra. Ele nos direciona a oportunidades divinas e nos dá a coragem e a sabedoria necessárias para compartilhar o Evangelho. A revelação aqui é clara. O Espírito Santo desempenha um papel vital na expansão do reino de Deus, guiando e orientando cada passo da missão. Sua direção é essencial para que a igreja possa alcançar os perdidos e cumprir o chamado de Cristo. Na próxima parte, vamos explorar como o Espírito Santo concede poder e coragem aos crentes para enfrentar desafios e perseguições. Prepare-se para entender o papel do Espírito na capacitação para superar adversidades. Esta quarta parte destaca a direção do Espírito Santo e estabelece uma conexão com o papel do Espírito na capacitação dos crentes. Quinta revelação: a capacitação do Espírito Santo para enfrentar desafios. O livro de Atos dos Apóstolos revela que o Espírito Santo não apenas dirige, mas também capacita os crentes a enfrentar e superar desafios significativos.
O poder do Espírito é fundamental para enfrentar adversidades e perseguições, mantendo a fé firme e o testemunho poderoso. Em Atos, capítulo 4, versículos 29 a 31, vemos os primeiros cristãos orando por coragem diante da perseguição. E agora, Senhor, olha para as suas ameaças e dá aos teus servos que falem a tua palavra com toda ousadia, enquanto estendes a tua mão para que se faça cura, sinais e maravilhas pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Este momento é crucial, pois mostra como o Espírito Santo fortalece os crentes para anunciar a mensagem de Jesus, mesmo sob ameaça. Você já sentiu o poder do Espírito Santo em momentos de dificuldade? O Espírito nos dá a coragem para enfrentar situações desafiadoras e nos capacita a permanecer firmes em nossa fé. Ele nos ajuda a ser testemunhas eficazes, mesmo quando enfrentamos adversidades. Esta revelação destaca a importância da capacitação do Espírito Santo para a vida cristã. Ele não apenas nos direciona, mas também nos dá a força e a ousadia necessárias para superar os desafios que enfrentamos. Na próxima parte, vamos descobrir como o Espírito Santo promove a diversidade e a inclusão dentro da igreja, unindo diferentes culturas e pessoas sob um só corpo. Prepare-se para ver como o Espírito Santo derruba barreiras e cria uma comunidade de fé inclusiva e unida. Sexta revelação: a unificação da igreja através do Espírito Santo. O livro de Atos dos Apóstolos destaca como o Espírito Santo promove a unidade entre os crentes, transcende barreiras culturais e sociais e cria uma igreja verdadeiramente inclusiva. A obra do Espírito Santo na criação de uma comunidade diversificada e unida é um testemunho poderoso da sua capacidade de transformar e unir o corpo de Cristo. Em Atos, capítulo 2, versículos 1 a 4, lemos sobre o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Este evento não só marcou o início da igreja, mas também mostrou a capacidade do Espírito de unir pessoas de diversas origens. Em Atos, capítulo 10, versículo 34 e 35, Pedro revela uma compreensão mais profunda sobre a inclusão que o Espírito Santo promove. Então Pedro, tomando a palavra, disse: "Na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, teme a Deus e pratica a justiça." Aqui, Pedro compreende que a salvação e o Espírito Santo estão disponíveis para todos, independentemente de sua origem ou status social. Como você vê a diversidade e a inclusão na igreja hoje? O Espírito Santo continua a trabalhar para unir os crentes, criando uma comunidade onde todos são bem-vindos e valorizados. Ele nos desafia a viver em harmonia e a aceitar a diversidade como uma riqueza espiritual. Esta revelação nos ensina sobre o poder do Espírito Santo para superar divisões e construir uma igreja que reflete a diversidade e a inclusão do reino de Deus. Na última parte, vamos explorar a revelação final sobre como o Espírito Santo guia a igreja em sua missão global, ampliando seu alcance e impacto em todo o mundo.
Prepare-se para ver como o Espírito continua a dirigir a expansão do reino de Deus. Vamos para a sétima e última revelação das 7 lições profundas do livro de Atos dos Apóstolos e do Espírito Santo. Sétima revelação: o Espírito Santo e a expansão global da Igreja. O livro de Atos dos Apóstolos revela como o Espírito Santo guia e capacita a Igreja para expandir sua missão, além das fronteiras geográficas e culturais, promovendo o crescimento do reino de Deus em todo o mundo. Esta última revelação destaca o papel fundamental do Espírito Santo na direção e no impacto global da Igreja. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus dá aos discípulos uma visão clara da missão global que o Espírito Santo habilitará. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Esta promessa é a base para a expansão da Igreja, que começaria em Jerusalém e se espalharia por todo o mundo. Em Atos, capítulo 13, versículo 2 e 3, vemos como o Espírito Santo dirige a missão da Igreja. E ministrando eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me, pois, a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. O Espírito Santo orienta a Igreja a enviar missionários para pregar o Evangelho em novas regiões, expandindo o alcance da mensagem de Cristo. Como você pode se envolver na missão global da Igreja? O Espírito Santo continua a dirigir e a capacitar a Igreja para alcançar os povos não alcançados e expandir o reino de Deus. Pergunte-se como você pode contribuir para essa missão global, seja através da oração, do apoio financeiro ou do envolvimento direto. Esta revelação final nos lembra da missão contínua da Igreja e do papel vital do Espírito Santo em guiá-la para além de nossas fronteiras, impactando o mundo com a mensagem de Jesus Cristo. Ao longo destas 7 revelações, vimos como o Espírito Santo atua de forma profunda e transformadora em diversos aspectos da vida da Igreja. Desde o poder e a ousadia no testemunho até a capacidade de unir e expandir a Igreja globalmente, o Espírito Santo é essencial para a vida cristã e a missão da Igreja. Que estas lições inspirem e capacitem você a viver de acordo com o propósito de Deus e a se envolver ativamente na missão do reino. Se você gostou dessas revelações e quer aprender mais sobre como aplicar esses insights em sua vida, deixe seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um comentário sobre qual lição mais te impactou. Juntos, vamos aprofundar nossa compreensão e fortalecer nossa caminhada espiritual.